Adventista Sucatinga Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Num
Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Senhor nosso Deus e Pai, ao iniciarmos este estudo, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o verdadeiro sentido da Tua lei e do Teu amor. Que possamos olhar para Jesus e aprender a viver uma fé sincera, baseada não apenas em palavras, mas em um coração transformado. Também colocamos diante de Ti cada pedido de oração deixado nos comentários. Visita os lares, fortalece os enfermos e consola os aflitos. Renova aqueles que estão cansados espiritualmente. Que o Teu Espírito Santo conduza a este momento e fale conosco de maneira especial. Em nome de Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição 9 da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 27 de maio. E o tema de hoje, Lei e Evangelho. Jesus deixou muito claro qual é a sua relação com a lei de Deus. Irmãos, muita gente acha que Jesus veio acabar com a lei ou que graça e obediência são coisas opostas. Mas não foi isso que Cristo ensinou. Ele mostrou que a lei continua importante, só que precisa ser entendida da maneira certa, com amor, e não como um peso religioso. O que Jesus quis dizer a respeito da lei? Para responder a essa pergunta, vamos ler Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A autora comenta que, assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam, a lei de Deus nos mostra seu caráter e o que é importante para ele. O Senhor nos deu sua lei para proteger nosso relacionamento com Ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida enquanto crescemos nele. Afinal, quem nunca sentiu na própria pele as consequências do pecado, a violação da lei? Irmãos, pensa numa mãe dizendo para o filho não colocar a mão no fogo. Ela não está querendo tirar a liberdade da criança. Está tentando protegê-la. A lógica da lei de Deus é parecida. Deus conhece o que pode destruir nossa vida, nossos relacionamentos e a nossa paz. Quando ignoramos seus princípios, acabamos sofrendo as consequências depois. A autora diz ainda que o amor por Jesus está no centro da lei. Ele disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso está lá em João, capítulo 14, verso 15. Quando amamos de verdade a Cristo, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mais o nosso amor por Jesus cresce. E o mais importante, manter diante de nós a cena da cruz e a morte substitutiva de Cristo em nosso favor é o caminho mais poderoso para promover esse amor. Irmãos, obedecer só por obrigação cansa. Mas quando existe amor, tudo muda. Quem ama, procura agradar naturalmente. O problema é que muitas pessoas tentam viver a religião apenas na base da cobrança e isso vira um peso enorme. Quando olhamos para a cruz e entendemos o quanto Jesus nos amou, a vontade de obedecer nasce de dentro do coração. A autora comenta ainda que, por isso,
lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei e na importância de obedecer a ela, precisamos lembrar: diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. A lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação. Assim, ao lado da lei, e fundamentalmente para entendê-la, está o Evangelho, que é a morte de Cristo por nós, que não é creditada a nosso favor por guardarmos a lei, mas por termos fé nele. Vejam, irmãos, aqui está o coração do estudo. A lei mostra onde estamos errando, mas quem salva é Jesus. É como um exame médico. O exame mostra a doença, mas não cura ninguém. A cura vem através do tratamento. A lei revela o pecado. O Evangelho apresenta o Salvador. Por isso, ninguém é salvo por ser bonzinho, entre aspas, ou por conseguir obedecer perfeitamente. Somos salvos pela graça de Cristo. Temos uma outra pergunta? Leia aqui algumas passagens bíblicas e responda a seguinte pergunta: o que esses textos nos ensinam sobre como, mesmo valorizando a obediência à lei, podemos evitar o legalismo? Na sequência, então, vamos ler primeiro Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos ler também Romanos 4, versos 13 ao 16. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da fé, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que quem provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Vamos ler ainda Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Filipenses 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Revendo a pergunta, como podemos evitar o legalismo? Legalismo é quando a pessoa começa a achar que merece a salvação porque faz tudo certo. Ela passa a confiar mais nas próprias regras do que em Jesus, e isso é perigoso. Mas também existe o outro extremo. Achar que, porque Deus ama, podemos viver de qualquer jeito. A Bíblia não apoia nenhum dos dois lados. Mas o equilíbrio é simples. A lei continua importante. O pecado continua sendo pecado. Mas quem salva continua sendo Jesus. Quanto mais perto de Cristo estamos, mais vontade temos de viver da maneira que agrada a Deus, não para tentar comprar a salvação,
mas porque somos gratos pelo amor que já recebemos. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora na leitura dos comentários de Ellen White. A lei revela ao ser humano seus pecados, mas não provê nenhum remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é a punição do transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar o pecador da condenação ou contaminação do pecado. Ele deve se arrepender perante Deus, cuja lei transgrediu, e ter fé em Cristo e em seu sacrifício expiatório. Assim, o ser humano obtém remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Passa a ser filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção pelo qual clama: Abba, Pai. Romanos 8, verso 15. Então, agora, temos liberdade para transgredir a lei de Deus? Paulo escreveu: anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E João declarou: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus na medida em que se harmoniza com sua lei. Quando essa poderosa transformação é realizada no pecador, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando então a nova vida de reconciliação, fé e amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E estas serão as palavras que vão estar no coração. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sem a lei, os seres humanos não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, nem de sua própria culpa e impureza. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo sua condição perdida, como transgressores da lei de Deus, não percebem a necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem uma mudança radical do coração e uma reforma de vida. Assim, são inúmeras as conversões superficiais e multidões que nunca se uniram a Cristo unem-se às igrejas. Muitos que alegam crer no Evangelho e ensiná-lo encontram-se em erro idêntico. Rejeitam as Escrituras do Antigo Testamento, a respeito das quais Cristo declarou: são elas mesmas que testificam de mim. Rejeitando o Antigo, rejeitam efetivamente o Novo, pois ambos são partes de um todo inseparável. Ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. A lei é o Evangelho consolidado e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz e o Evangelho é a flor perfumosa e os frutos que produz. Parábolas de Jesus, páginas 70 e 71. Irmãos queridos, o estudo de hoje ele revela que a lei mostra o caminho, mas é Jesus quem nos sustenta na caminhada. Quanto mais perto de Cristo estivermos, mais nosso coração será transformado pelo amor dele. Eu agradeço de coração a cada pessoa que tem apoiado esse ministério. E se Deus tocar no seu coração para contribuir,
Sua ajuda será uma grande bênção. E se essa mensagem falou com você, então compartilhe com outras pessoas e deixe o seu comentário e envie o seu pedido de oração. Vamos continuar juntos, crescendo na palavra de Deus. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos.